Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estou aqui para conversar com você sobre temas de atualidades. A nossa preocupação ao fazermos esse percurso aí, vendo os principais temas e eventos de 2010, deixar para você aí uma bela retrospectiva com relação aos temas que marcaram o ano, nos diferentes aspectos econômicos, políticos e sociais. É sempre interessante lembrar que quando a gente se volta para os temas ligados à área econômica, é inegável que certos assuntos têm forte relação com as questões políticas, principalmente num ano de eleições. Você vai lembrar que é todo um debate em torno de certos temas que marcaram aí a política nacional. Então, assuntos que a gente vai dizer assim, bom, como é que o avaliador pode fazer essa ponte entre o econômico e o político? Por exemplo, quem é o ministro da Fazenda? Qual é um tema relevante do governo em relação à área econômica? Então, alguns assuntos que possam ser lembrados nesse sentido. A nossa preocupação na conversa de hoje é justamente esse olhar. Você tem um governo novo, troca de presidente, há uma nova equipe, mesmo que alguns nomes permaneçam, a ideia é qual é a atenção da imprensa, dos noticiários sobre esses assuntos. Mas você tem algumas polêmicas, questões que são sempre peculiares nesse momento. Então você tem esses tipos de abordagem que podem ser feitos. Até mesmo quando o avaliador se propõe a fazer assim, um olhar de maior duração, vamos pensar assim, olha, eu queria um balanço econômico da era Lula, então o que tem de relevante nesse período que você possa destacar? Então não se limita a um evento, aquele fato, trabalha os aspectos gerais. Então a nossa preocupação ao discutirmos esses temas, para que subsidie aí a sua conversa, suas orientações na hora de preparar o seu estudo, voltado para quê? Para que você tenha esse olhar pensando assim, eu posso ter perguntas que falem de uma era, a era Lula, eu posso ter questões pontuais do governo e já tenho alguns assuntos para o governo Dilma, por que não? Então o início do governo vale a pena destacar. E esse é o nosso caminho. Então qual é o ponto de partida? Quem são os personagens da área econômica que vão marcar o início da era Lula, Ou, perdão, o início da era Lula não, professor, o início da era Dilma. Então, do novo governo. Lula já era mesmo, professor. Aí, calma, meu querido? A prova não vai perguntar se era ou não era. A questão central é, novo governo, quem é a equipe, ou qual é a equipe econômica em que vai integrar o governo Dilma ou que já atua no governo Dilma. Essa é a questão central para nós. Tudo bem? Em cima desse assunto, imaginando algum tipo de abordagem, nós vamos fazer esse percurso para você, desses temas relacionados à área econômica, mas lembrando, essa ponte com a questão política. Vamos ao que interessa, vamos começar o conteúdo aí para você observar. Então, dentro dessa perspectiva dos temas de atualidades, colocamos aí a economia nacional como um assunto. Um tema que eu disse, cabe tanto aí em política e economia, essa ponte entre as duas áreas, contextualizando para você o conteúdo, certo? Então, observe. Na sequência, olha lá, equipe econômica do governo Dilma Rousseff. Então vamos ao que interessa. Então o governo da presidente Dilma já definiu a sua equipe econômica no mês de novembro. Então a preocupação, logo, se você considerar o processo eleitoral concluído, coisa de 3 semanas, a candidata, olha, minha equipe econômica é essa. Então já deu diretrizes para o mercado financeiro, quem seriam os integrantes da sua equipe. Importante é isso. Então, primeira ideia, quem poderia imaginar ou quem poderia pensar como enfoque de prova, qual seria a abordagem do avaliador? De cara que ela será ministro da Fazenda ou foi nomeado presidente do Banco Central, é o atual ministro do Planejamento? É esse tipo de pergunta que a gente imagina para você. Agora, só isso? Não, tem outros elementos. Quais seriam esses elementos? Então, observe comigo aqui. Então, nomes que vão compor a equipe econômica do governo Dilma, certo? Qual será o enfoque? Então, antes dos nomes, pensar naquele ponto central. Qual é o grande desafio dessa equipe econômica? Então, você tem aí um ponto a considerar. Observe. Consequentemente, o desafio de manter a economia crescendo e, ao mesmo tempo, enfrentar o aumento de gastos públicos ocorridos em 2010.
Então, essa é a questão central para uma pergunta mais qualificada. É assim, como é um início de governo, você não tem como dizer, olha, fizeram isso, aquilo, um balanço. Não. Você vai dizer assim, um governo que se inicia, você pensa no futuro. Quais são os desafios? Os desafios são esses. Mas é uma prova de atualidade, como é que vai trabalhar o futuro? Não, é o que o próprio governo deixou claro. Nós temos que continuar crescendo, mas temos que dar atenção ao aumento dos gastos públicos. Não foi só o governo, a oposição, a imprensa, especialistas. Então, esse é o ponto central da conversa. Quer dizer, vai trabalhar em cima do quê? Quais são as metas e os desafios. Você vai lembrar que este ponto é um ponto interessante para ser destacado, que permite ao avaliador fazer o tipo de pergunta. Olha, a equipe econômica nomeada pela presidente Dilma tem como objetivos, então é o que ela disse, o país crescer, mas ao mesmo tempo manter as contas em ordem. Esse é o sentido. Até porque quem acompanhou os noticiários do final do ano viu que a presidente deixou muito claro que corte de gastos terão que ser feitos para equilibrar as contas do país. Essa é a ideia. Até porque gastou-se mais, reduziu-se impostos em alguns momentos para enfrentar a crise econômica. Além do que, ano eleitoral, sabe como é, né? Obras, investimentos, empreendimentos, aquela história toda. Então isso traz também um pano de fundo para essa questão. Então o olhar é esse. Qual é o grande desafio, né, a ser lembrado e observado nesse ponto? Então vamos lá. Outra coisa importante. Quem são os novos personagens que estarão presentes nesse cenário? Esse é o ponto complementar ao nosso enfoque. Então, pensar assim, a partir do momento que eu já sei quais são os principais desafios, que personagens serão responsáveis por ele? Então, vamos observar. Quando temos isso como referência, imaginamos aí o tipo de pergunta realmente factual, né, identificando esses personagens que poderiam ser lembrados. Vamos lá? Avançando aqui. Comecemos com o Banco Central. Então, é aquele enfoque. Presidência do Banco Central. Ficará com quem? Com Alexandre Tombini. Quem é Alexandre Tombini? Atual diretor de normas do Banco Central. Então, o primeiro enfoque é quem é o personagem que vai assumir a presidência do Banco Central. É uma referência. Temos vários exemplos de provas de organizadoras perguntando, o presidente do Banco Central é fulano. Então, está aí para você um exemplo. Como tema, então, Alexandre Tombini, diretor de normas do Banco Central. Agora, não é estranho você encontrar perguntas assim, quem era? Quem ele substituiu? Então, quem está deixando o Banco Central para a entrada de Alexandre Tombini? Então, vamos olhar um outro personagem interessante aqui, para que você possa recordar. O nosso amigo irá substituir o presidente Henrique Meirelles. Então, está saindo do Banco Central Henrique Meirelles. Essa é a questão. Sobre esse tema, cabe sempre uma reflexão aí, o assunto. Henrique Meirelles permaneceu os 8 anos do governo Lula. Assumiu com o presidente Lula e permaneceu com ele. Uma coisa que você tem que destacar. O presidente Lula, através da legislação, deu status de ministério ao presidente do Banco Central. Então, para efeito legal, o presidente do Banco Central é ministro de Estado. Não, só para lembrar. Então, tem mais visibilidade ainda nessa questão. Outro ponto importante. Existe um órgão responsável pela coordenação da política econômica governamental. Esse órgão é o Conselho Monetário Nacional, CMN. E é justamente composto por quem? Pelo presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e pelo ministro do Planejamento, ou seja, a equipe econômica do governo. Então, vale destacar esse fato também, a lembrarmos. Então, entra Alexandre Tombini, sai Henrique Meirelles, né, com esse desafio de manter, né, a inflação sob controle, tocar na delicada questão dos juros e dar a contribuição do Banco Central para a estabilidade econômica. Então, esse é um personagem, esse é um tema para você observar. Certo? Vamos caminhando. Além do nosso amigo Alexandre Tombini, vale destacar, né, um outro personagem aí dessa história. Miriam Belchior foi nomeada para ocupar, né, a pasta, como referência aqui para você, do planejamento. Então, o Ministério do Planejamento. Então, essa é a ideia. Aí, assumindo essa função no Ministério do Planejamento. Consequentemente, é interessante lembrar que o Ministério do Planejamento estava com Paulo Bernardo,
Então sai Paulo Bernardo do Ministério do Planejamento, entra Miriam Belchior. Quem é Miriam Belchior? Ela é responsável pela coordenação do PAC no Ministério da Casa Civil, que, por sinal, pela proposta do governo Dilma, o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, será também gerido pelo Ministério do Planejamento. Então, Miriam Belchior assume o planejamento, tendo como responsabilidade conduzir o Programa de Aceleração do Crescimento. Então, tem um personagem aí para você lembrar. Quando a gente fala do PAC, sempre recordando, lançado em 2007, né, menina dos olhos do presidente Lula, 300 obras prioritárias, R$500 bilhão de investimentos, coisas do gênero, obras polêmicas também, mas que se tornaram aí, né, vamos dizer assim, principal vedete do governo, e o presidente foi muita propaganda em cima desse tema. E é interessante lembrar que quando a ministra Dilma Rousseff assumiu a Casa Civil, né, a coordenação do PAC ficou com ela como gerentona no Ministério. Agora, o programa em si tinha Miriam Belchior como principal referência. E é interessante você lembrar. Quem é Miriam Belchior? Miriam Belchior é ex-mulher do prefeito assassinado de Santo André, o Celso Daniel. Então, assim, do Partido dos Trabalhadores, você tem algumas relações aí a serem observadas. Não é tanto para cair em prova, mas só para você entender onde ela veio, né? Então, do partido, e é uma pessoa de confiança do presidente Lula. Nesse sentido, então, ela assume o Ministério do Planejamento. Mistério não, professor. Mistério é o que vai acontecer, mas ministério a gente sabe qual é. Tudo bem? Então, mais um personagem aí da equipe econômica para que você possa observar. Tem mais um, né, que complementa o trio parada dura aí e vai conduzir a economia do país. Esse personagem se mantém do governo anterior. Então, você tem uma referência sobre ele. Então, vamos aqui complementar uma questão. No Ministério da Fazenda, então, responsável continua sendo o ministro Guido Mantega, que vem do governo Lula. Por que o ministro foi mantido, segundo o que a imprensa nos traz como referência? Vale lembrar esse detalhe aqui, olha. Boa atuação do ministro durante a crise econômica. Então, deu apoio à sua permanência frente ao ministério. Você vai lembrar, né, que quando nós tivemos a eclosão da crise de 2008, o ministro Mantega ficou ali na berlinda. Será que vai conduzir aí esse processo de maneira eficiente? E ele foi responsável por um conjunto de medidas que permitiram ao país fazer uma retomada rápida, né, do pós-crise. Então, sentiu os efeitos, mas houve uma retomada rápida. Então, Guido Mantega ganhou crédito junto ao presidente Lula nesse caso. Vale destacar também, e é importante observar, que dentro do governo Lula, nós tivemos aqueles momentos de tensão, né? Assim, o Banco Central com ampla autonomia e com um discurso voltado para a estabilidade econômica, que em alguns momentos elevou a taxa de juros, contrariando até membros do governo, com a própria ministra Dilma. Então, consequentemente, esses elementos também estão na ordem do dia, né? Guido Mantega, a própria Miriam Belchior, tem mais sintonia com a presidente nesse sentido de um crescimento econômico mais consistente. Isso não significa que o Banco Central perderá, né, a sua ampla autonomia quando você pensa em governo Lula. Mesmo não estando na lei essa autonomia, o presidente Lula pouco interferiu, pouco questionou as ações do Banco Central, mas é interessante destacar que a escolha do Alexandre Tombini deu um sinal qual era o verdadeiro enfoque, né, a partir desse momento com a saída de Henrique Meirelles. Certo? Para a gente concluir essa questão, vamos imaginar uma pergunta sobre o tema, ilustrando para você esse conteúdo. Então, observe aqui comigo o exemplo que a gente selecionou para você. Em novembro de 2010, foi anunciada a equipe econômica do governo Dilma, que terá como futuro presidente do Banco Central, aqui para você como referência, Alexandre Tombini no lugar de Henrique Meirelles. Só para dar uma lembrada, então, Guido Mantega, Ministério da Fazenda, Luciano Coutinho, do BNDES, Paulo Bernardo, ex-ministro do Planejamento, Alexandre, então, Tombini no Banco Central, Miriam Belchior, novo ministro do Planejamento, nova ministra, né, do Planejamento. Então, exemplos aí de personagens que estão no governo Dilma, né, vale a pena você observar. Simples, direto, aquela coisa factual, quem, né, está assumindo determinado cargo. Essa é a ideia, é o tipo de abordagem que cabe em prova para governo no início, né? Fulano está ocupando que ministério? Então, a sua atenção. Eu sei que tem muito ministro aí, né? O governo Dilma tem muitos ministros, mas fique atento, aqueles que se destacam. Equipe econômica
é um exemplo. Certo, pessoal? É isso aí. Bons estudos, obrigado a todos e até a próxima oportunidade.